sua espada, abra no Salmo 91. Aleluia. Glórias a Jesus. Abra no Salmo 91. Oh, Jesus eterno, maravilhoso e lindo. Santo é o nome do Senhor Jesus. Maravilhoso é o Senhor Jesus. Só o Senhor é digno. Boa noite, a paz seja convosco. A maioria eu consegui cumprimentar hoje na porta, mas alguns ainda não. Que o Senhor os abençoe e os proteja em nome de Jesus. Amém? Salmo 91. Vou começar lá do verso 1. Eu falo a primeira parte e vocês a segunda, pode ser? Amém? Então vamos só para treinar. O que habita no esconderijo do Altíssimo diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, cobrir-te-á com as suas penas, a sua verdade é paves e escudo. Nem da seta que voa de dia, nem da mortandade que assola ao meio-dia. E 10.000 à tua direita. Somente com teus olhos contemplarás, pois disseste, fizeste do Altíssimo a tua morada, nem praga alguma chegará à tua tenda, para que te guardem em todos os teus caminhos, para não tropeçares em alguma pedra. Amado Espírito, aleluia, pisarás mesmo, aleluia. Oh Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, porque o Senhor é lindo demais. Nós te pedimos, Espírito Santo, nos conduza na palavra, nos conduza nesse tempo de aprendizado, porque, amado Espírito, nós dependemos do Senhor. O que é o homem, se não for o Senhor? É só o Senhor. O Senhor conhece o mais íntimo que há em nós. E mesmo assim, o Senhor nunca desistiu, nem desistirá. O Senhor nos ergue do pó. O Senhor nos tira do lugar de desprezo, para se entrar nos lugares de príncipes e princesas. O Senhor é o Deus que nos perdoa. O Senhor é o Deus que não nos julga, nos ensina, mas não nos julga. Oh, amado Espírito Santo, que nessa noite o Senhor possa ter total liberdade do nosso coração. Senhor, nós não queremos ver o outro, nós não queremos ver o defeito do outro, nós queremos, ó Deus, caminhar na verdade que o Senhor tem para nós. Porque se nós olharmos para dentro de nós, já é suficiente. Já tem muita coisa para arrumar. A gente não precisa olhar para ninguém. Oh, amado Espírito, unge os nossos olhos, unge os nossos ouvidos, unge o nosso coração. Que o nosso coração se incline para o Senhor. Que o nosso coração se renda ao Senhor. Que o nosso coração reconheça a nossa necessidade e dependência de Ti. Se precisar nos moer, Senhor, nos moa. Mas não se afaste de nós. Não permita que nós nos afastemos do Senhor. Quebranta o nosso coração, Jesus. Que o nosso coração seja quebrantado e rendido ao Senhor. Xaralabá, choralabari, decantoraba, mova, Jesus. Que nosso coração encontre descanso no Senhor. Que esse tempo que estivermos aqui, ó Deus,
seja um tempo de entrega, independente da estação que estamos vivendo. Seja um tempo de entrega a Ti, Jesus. Ah, papai. Ah, aonde iremos nós se só Tu tens a palavra de vida eterna? Aonde? Quando eu oro, Tu falas pra mim. Quando eu oro, Tu abres pra mim. Quando eu oro, Tu passas por mim. Quando eu oro, Tu abres o céu e revela o escondido pra mim. Quando eu oro, me transforma. Quando eu oro, Tu me mudas. Então eu vou orar. 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 Porque quando eu oro, Tu se revelas a mim. Eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou orar. Porque quando eu oro, Tu se revelas a mim. Eu vou buscar. Eu vou buscar. Eu vou buscar. Eu vou buscar. Porque quando eu busco, Tu se revelas a mim. Você pode cantar isso? Eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou orar. Tu se revelas a mim. Eu vou orar. Eu vou orar. Porque quando eu oro, Tu se revelas a mim. Vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. Quando eu oro, Tu se revelas. Vamos, aumenta toda a tua voz. Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, vamos, cante isso mais forte. Eu vou orar. Porque quando eu oro, Tu se revelas. Eu vou buscar. Eu vou buscar. Eu vou buscar. Eu vou buscar. Eu vou. Porque quando eu busco, Quando nós oramos, nós nos aproximamos daquele que nos fez. Nós nos aquietamos para ouvi-lo. Nós damos o primeiro lugar a Ele. Nós paramos tudo para ouvir o que Ele tem a dizer. Nós somos transformados quando nós oramos. A nossa alma, ela é pacificada quando oramos. Os milagres acontecem quando eu oro. Ei, cheira, baquei.
dos seus anjos para guerrear, para batalhar. Anjos de cura, anjos de libertação, anjos ministradores, anjos de fogo. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Porque quando eu busco, se revelas a mim. E a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Ali então eu lhe revelarei as coisas que lhe são ocultas. Ei, porque aquele que busca, ele encontra. Aquele que pede, ele recebe. Ei, Shekandorebaka. Ei, Xerere. Amado Espírito, anjos de Deus, Deus manda anjos, libera para a igreja. Libera para a igreja. Envia anjos ao hospital. A irmã Cleonice, toca, toca, toca ela lá. Toca ela lá, Senhor. Fortalece ela. Quando eu oro, tu abres o céu e revela o escondido pra mim. Quando eu oro, então eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Quando eu oro, se revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou. Porque quando Se você está sentindo dor em algum lugar, coloca a mão. Mas se agora você não está sentindo, está doendo, outras vezes você tem um diagnóstico, coloca as mãos. Se você puder colocar as mãos, se você não puder, coloca na direção do coração. Oh Jesus, nós cremos num Deus que cura. Anjos de Deus, nós oramos como igreja e te pedimos, ó Deus, toca. Toca cada pessoa que está enferma, desde o alto da cabeça até a sola dos pés. Deus, vai tocando nos olhos, vai tocando na cabeça, vai tocando nos nervos, vai tocando na coluna, vai tocando no cérebro, nas sinapses cerebrais. Senhor, vai curando o teu povo, vai curando o teu povo. Quem estiver com dor de cabeça, Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos toda dor. Nós declaramos a cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem estiver com dor no estômago, nós oramos pela cura. Nós declaramos a cura nos nervos, na coluna, no joelho, no pé, no fígado, no intestino, no coração. Cura, Jesus. Receba a cura. Receba a cura do Senhor. Receba a cura do Senhor. Porque nós estamos declarando que quando nós oramos, o Senhor se revela. Ei, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou orar. cura, anjos de Deus,
é impossível ao homem, é possível ao Senhor. Limpa o sangue. Quando eu oro, se revelas a mim. Cura, Jesus. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu se revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Quando eu busco, se revelas a mim. Eu vou orar. Eu quero orar hoje também por aqueles que estão com a alma abatida, entristecidos. Senhor, nós oramos como igreja para aqueles, ó Deus, que estão sem esperança, para aqueles que acham que nada vai dar certo, que nunca dá certo. Nós oramos como igreja, nós liberamos esse rio de Deus, essa palavra que cura. Levanta-te, que o Senhor é Ele que guerreia por ti. Que você seja sarado, a sua alma seja restaurada, a sua alma seja consolada. Que o Espírito Santo nessa noite te fortaleça, te levante, te firme, porque Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Quando eu oro, se revelas a mim. Podei vos assentar. Xaralabababa. Oh. Como é bom nos sentirmos bem-vindos na casa do Pai. Como é bom nos sentirmos consolados na casa do Pai. E Deus é um Deus tão maravilhoso, tão misericordioso, que o Senhor nos dá estratégias para estarmos nesses tempos que não são fáceis. Todos nós vivemos tempos de lutas, de tentações, de perseguições, às vezes lutas espirituais, emocionais, físicas, e às vezes no meio das lutas parece que a gente está sozinho, parece que a gente está perdido, que nada vai dar certo. Mas eu quero te dizer nessa noite, todos nós passamos por esse tempo. Se nós permanecermos fiéis ao Senhor, as coisas vão sendo colocadas nos lugares corretos, e nós vamos sair desse tempo vitoriosos. Mas nesse tempo vitorioso, nesse tempo de guerra, de batalha, o Senhor, Ele liberou armas. E essas armas, primeiro, é quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu recebo a proteção do nome, o selo do Espírito Santo. Então, todos nós que fizemos essa aliança com Jesus, confessamos Jesus com a nossa boca, não é só no coração, é com a boca. Nós confessamos Jesus com a nossa boca, entra Jesus na minha vida, muda a minha história, limpa a minha história, eu quero ter outra vida com o Senhor. Eu já tenho primeiro o selo, fale comigo, selo, a marca do Espírito. Então, no mundo espiritual, todos vêm do mundo espiritual, porque nós não podemos ver, mas os lugares estão cheios de seres espirituais. Repita comigo, seres espirituais. E esses seres espirituais são os anjos e tem os demônios, que nós não vemos. Algumas pessoas já tiveram experiências lindas vendo anjos. Viram anjos gigantes, anjos de luz. Pastora, você já viu? Não, eu não vi. Eu sinto, mas eu não vi.
Agora, tem gente que já vê. Talvez a gente não pode falar que tem inveja santa. Tem gente que tem inveja santa querendo ver anjo. Ninguém quer ver anjo, não. Vocês é crente demais, gente. Fico até orgulhosa, que tem hora que eu acho que eu não sou crente. Eu fico querendo até ver anjo. Falei, o povo veio, eu não vi, ô Jesus. Aí mas um dia o Senhor falou comigo assim, eu estava no começo da conversão. Eu chegava da faculdade, eu e Patrícia, para limpar a igreja lá do Decamão que a gente era. E lá era um pisão grosso, sujo. E a gente lavava, chegava aqueles balde para lavar, para puxar água. Chegava depois de uma semanada, cansado, a gente ia lavar a igreja. Mas eu falo para você, foi um tempo de aprendizado maravilhoso. Servir ao Senhor aonde precisa é maravilhoso. E depois que a gente limpava a igreja, a gente tinha um relógio de oração. A gente ficava por relógio de oração. E no relógio de oração, eu estou lá diante de Deus. Deus, eu quero ver anjo, eu quero ver anjo, eu quero ver anjo, eu quero ver anjo, eu quero ver anjo. Quem é que já pediu para ver anjo? Pede para ver anjo aqui. Tem gente que pede? Ô Deus, dá para quem está pedindo? Os outros não querem levantar a mão, não. Vocês não comeram hoje, não? Quem quer ver anjo, gente? Fala a verdade. Pelo amor de Deus. Se vocês não querem ver anjo, o que vocês querem ver? Está doido? O anjo brilha, o anjo é de luz, ele tem espada, ele tem não sei o quê. Como é que você não quer ver anjo? Né? Você não querer ver demônio, até que está ok, mas não vê anjo, né? Então assim, aí eu falei, Deus, eu quero ver anjo, eu quero ver anjo, eu quero ver anjo, eu quero ver anjo. Aí estava orando lá, e eu olho para a minha bilibinha, né? Aí vem no meu espírito. O dia que você aprender a palavra, você vai ver anjo. Eu levo cada uma que vocês não têm noção. Cada uma, eu falei, nossa, bonito na fita. Amém, Jesus, amém. Agora eu não fico tentando para ver anjo mais não. Mas eu ficava querendo ver anjo. Então, mais aqui, o ministério dos anjos. O ministério dos anjos, ele é maravilhoso. Nós vemos um decorrer da Bíblia inteira, desde Gênesis até a última, até Apocalipse, nós vemos a movimentação de anjos. No Novo Testamento, são 175 referências da movimentação de anjos. E não é à toa que o Senhor traz isso tão claro para nós. No Antigo Testamento, nós temos a movimentação dos anjos, quando Adão e Eva saíram do Éden, que não foi ficar lá. O Senhor coloca um anjo na porta, com a espada desembainhada, esperando. Falei, entra aqui que eu vou cortar vocês no pau. Mas eles nem foram doidos. Então, selou aquele espaço. A partir dali, os anjos, eles foram vistos várias vezes, foi nos patriarcas e no povo de Israel. O Senhor, uma certa vez, ele mandou um anjo, só um anjo, ele matou 185 mil numa guerra. Imagina isso, gente. Um anjo, 175 mil. E o Senhor, ele traz várias referências no decorrer da Bíblia, anjos que vinham para alimentar Elias, trazendo alimento para ele. Nós vemos Eliseu, quando estava lá na sua casa, apareceu o rei de outro lugar, que eu esqueci o nome, mandou um exército para rodear a casa onde estava Eliseu. O moço de Eliseu saiu lá fora e falou, nu, isso é do mineiro. Deu ruim, nós estamos fritos. Olha o tanto de anjo que tem ali. Aí, vai a criatura lá fora, Eliseu e fala assim, Deus, abre os olhos dele para ele ver. Meu Deus, gente, você consegue entrar nessa história? Você olha lá um exército doido para te matar, arrancar seu pescoço, cortar suas unhas, te queimar, te cozinhar. E de repente o Senhor fala assim, Deus, abre os olhos dele para ele ver. Quando ele levanta, ele olha, ele vê que os anjos que estavam rodeados eram de milhares naquele povo. Isso que Deus permitiu ele para ver, vendo aquilo tudo. E hoje ainda, nós vemos essa manifestação, temos essa manifestação de anjos. E os anjos, eles estão a dispor de Deus para servir aos teus filhos.
Então, como que acontece a movimentação de anjos? Anjos, faz isso. Não, nós não temos poder para mandar anjo. Mas nós temos autorização para orarmos no nome de Deus Pai e pedir que Ele envie anjos para guerrear por nós. Anjos para proteger, anjos para trazer a cura, anjos para trazer palavra. Querido, a movimentação é feita através das nossas orações. Vocês já leram O Mundo Tenebroso? Um livro? Aconselho todos vocês a adquirirem. Inclusive, alguém está com o meu livro, volume 1 na casa. Em nome de Jesus. Olha lá e devolve. Devolve o livro. Esse livro, eles são fantásticos, sabe? Eles falam do poder da oração. É uma ficção, mas é uma ficção que traz muita revelação. Fala de uma cidade que foi invadida e lá Deus levantou os servos fiéis e os servos apanhando no mundo espiritual. Aí mostrava quando a pessoa estava levando as cacetadas, os demônios ao redor. Você ficou com medo de falar do Dedé? Ficou? Vocês não ficam não, gente. Vocês têm o sangue de Jesus em vocês. Então eles ficavam lá lançando seta sobre eles e flechinhas, ficavam virados, ficavam doentes. Mas é quando o povo começou a orar, os anjos se fortaleciam, que Deus liberava anjos de guerra, anjos fortes para guerrear. Eles tacavam bomba e iam na espada, eles apareciam. O must. Era bom demais, é bom demais. É um livro maravilhoso. Mas o que eu quero falar com vocês é que nós temos os anjos para nos ajudar a guerrear. A gente não está sozinho. Nós temos o Espírito conosco. O Espírito, ele nos ensina a orar como convém. Nós elevamos a nossa oração através de Jesus. Há uma liberação para guerrear por nós. E aqui eu quero te dar uma experiência. Quem é que passou por aquela situação miserável? Uma situação de luta, que você olha para trás e fala assim, não foi eu que venci. Alguém já passou? Isso é ação dos anjos. Protegendo você para sustentar, para você aguentar. Quem é que já teve livramentos, que conseguiu ver, que você falou, gente, 1 segundo a mais eu tinha morrido. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Assim como nós temos essa ação de anjos de livramento, nós temos a ação do inimigo. Mas eu quero te contar uma novidade, que não é bem novidade, mas vai alegrar a sua alma. Para cada demônio, nós temos 2 anjos. Meu Deus do céu. Falei, Jesus querido, maravilhoso. Então o Senhor, quem criou os anjos? O Senhor. O Senhor criou os anjos, assim como Ele criou o homem. E Ele criou um anjo lindo, que fala lá em Ezequiel 28, 12 ao 15, fala assim, olha, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. O nome desse anjo era Lúcifer. E Lúcifer, a tradução do latim é portador de luz, estrela da manhã. Lúcifer era lindo, era belo, era perfeito. Ele era um querubim ungido, um dos mais altos níveis de autoridade angelical. Ele era próximo do trono de Deus, provavelmente ligado à adoração. Mas o que aconteceu com esse anjo tão perfeito, tão lindo, que estava perto de Deus, viu a criação de Deus? Esse anjo se rebelou. Esse anjo entrou o orgulho dentro do seu coração,
Porque imagina, algumas referências falam que os instrumentos foram feitos nele, e quando ele andava, liberava sons dele. Então ele achou que ele era o máximo. Ele achou que tudo ocorria porque ele existia. É a história do burrinho que entrou em Jerusalém com Jesus. Eu não esqueço dessa história. O burrinho entrou com Jesus em Jerusalém, o povo colocou pano, o povo colocou mato. Eu imagino o burrinho todo empinadinho, assim, achando que era ele, que era a estrela. É uma historinha, chega e conta para a mãe. Nossa, eu entrei na cidade de Jerusalém, todo mundo bateu palma, colocou as capas, que era um vestuário muito precioso, colocou galhos para que eu pudesse entrar, e eles batiam palma, gritavam. A mãe deles, gente, mãe é sábio, é sábia. Não desperdice a sabedoria da sua mãe e do seu pai, porque eles viveram muitas coisas que você não viveu e eles querem livrar de muitas dores. Aí a mãe dele falou, não é assim, o bichinho lá teimoso. Aí a mãe dele falou assim, então vai lá de novo. Ela foi sábia, porque senão ela não ia deixar ele voltar, porque ele ia apanhar. Mas sabe, mães, tem hora que a gente precisa deixar, para que as escolhas sejam feitas. E vai o burrinho entrar lá. O trote, a pangaré, e taca uma pesada no burrinho, empurra o burrinho, taca pedra no burrinho, sai daqui, sai daqui. Não era ele que era importante, era quem ele carregava. Que isso sirva de lição para a nossa existência. Você pode ser muito usado por Deus, mas não é sobre você, é sobre quem você carrega. A unção que Deus coloca em você não é nem sua, é da igreja. É da igreja, porque o Espírito Santo está em nós para produzir fruto em nós. Em nós. Mas o fruto do Espírito, quem colhe é a igreja. Então não pense você nunca que tem a ver a igreja por conta é sua. Não é não. A gente tem a honra de servir a Deus e Ele nos usar para a glória dEle. Mas não tem a ver, porque se eu sou bonitinho, se eu sou arrumadinho, se eu sou estudado, se eu sou isso, se eu sou... Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a unção que é dEle para a noiva dEle. Entende? Nós, como igreja, nós somos perfeitos. Individualmente, que nós temos a nossa feiura. Se a gente for olhar para nós diferente, a gente é feinho. Mas ai daquele que fica criticando a noiva. Entende? Aquele que critica a noiva de Cristo, que é perfeita, ele morreu por ela. Se ele é o noivo, ele que cuida da sua noiva e mete o couro nela, não a gente. Entende, igreja? É a gente que precisa ter esse cuidado, com o zelo. Até quando eu estou assim com uma pregação mais assim, como é que é, sabe como é que é? Eu falo assim, Deus, não deixa eu passar nada que seja a minha vontade. Nada que eu queira falar, seja o que o Senhor quiser. Porque tudo que for além, eu vou ganhar correção em cima disso. E aqui fala do Lúcifer, que ele guerreou nos céus, ele foi expulso de lá, foi mandado para o abismo, ele e mais 1/3 de anjos com ele. O rebelde, ele nunca anda sozinho. O rebelde, ele anda para os cantos. Isso aqui não é só nível de igreja, até nos céus foi assim. Até o filho de Davi foi assim, como é que chama aquele? Absalom. Até o filho. O rebelde, ele nunca é transparente, ele anda para os cantinhos, gosta de conversar atrás das paredes, gosta de conversar atrás aquilo que ninguém pode ver. Então, amado, descobriu gente rebelde, ó, porque contamina os nossos ouvidos, o nosso coração, a gente fica ruim. E não foi diferente aquele anjo. Aquele anjo, ele começou a fala daqui, fala daqui, fala daqui. Não sei que argumento que ele arrumou lá, que foi 1/3 de anjo com ele, quando ele foi expulso. Guerreou com ele 2/3 dos anjos.
que ficou nos céus guerreando, também não sei como que foi lá, e expulsou aquele anjo que perdeu a sua perfeição, perdeu a sua unção, perdeu a sua beleza, perdeu a sua proximidade com Deus, porque o seu coração se ensoberbeceu, o seu coração ficou orgulhoso de algo que ele recebeu que nem era dele. Por isso que o Senhor fala na palavra assim: como que o homem quer questionar aquele que o criou? Ele fala que a gente era a vara brava. Então cortou da oliveira aquela que era verdadeira, cortou que falava dos judeus. Aí pegou as varas que era nós, e enxertou na vara. Aí ele vai e ainda adverte, fala assim: cuidado, para que você não possa ser cortado também. Então esse cuidado a gente tem que ter, de preservar. Querido, eu quero assim, que você pense muito na sua vida espiritual. O que é que você tem de mais precioso na sua vida espiritual? Conserve, proteja, guerreie pelo seu coração. Guerreie, não se acostume a vir na igreja, sair tranquilo. Não, nós estamos numa guerra. Satanás, ele quer que a gente pense que tudo é normal. Não, eu vou para o culto, eles cantam, depois a pastora vai, ora, depois ela prega, depois é isso. Aí eu vou embora, eu vou fazer. Não veja as coisas da mesma forma. Saiba que a gente está numa guerra. Eu vejo que esse Salmo 91, o Senhor está nos equipando espiritualmente, para nos levantarmos em respostas, para aprendermos a orar, aprendermos a guerrear, aprendermos sobre a movimentação de anjos. Eles vêm para proteger, livrar, servir e guerrear. Mas tudo isso com a soberania de Deus. Repita: soberania de Deus. Aqui ele fala assim: olha, nenhum mal vai chegar, ok. E cada versículo do Salmo 91 tem a ver com o versículo 1. Porque eu habito, porque eu moro, porque eu escolhi estar no esconderijo do Altíssimo. Lá eu me escondo. Então de lá o inimigo não tem domínio sobre mim, porque ele envia anjos, ele vai dar ordem, olha aqui, ó, ele dará a ordem aos anjos ao meu respeito. Deus dá ordem aos anjos ao meu respeito. Glórias a Jesus. Para que ele me guarde em todos os meus caminhos. Então o Senhor, ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Deus é um Deus de misericórdia, que nos guarda e que nos sustenta. Então, às vezes, por isso que a gente fala assim: Deus, eu estou orando aqui, mas envia anjos para aquele lugar tal. Senhor, envia anjos para aquele lugar tal. Guarda, proteja, livra. Senhor, seja com eles, em nome de Jesus. O que acontece? Ah, pastora, mas eu já orei e aconteceu alguma coisa. Querido, a gente ora, mas quem tem a soberania é de Deus. É de Deus. Mas nós vemos milagres maravilhosos com que Deus tem liberado. Então ele fala assim: olha, o Senhor vai me guardar os meus caminhos, o Senhor vai me sustentar nas suas mãos. Vamos de novo. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas, para que você não tropece em alguma pedra. Aqui eu tenho alguns verbos que são muito fortes: guardar, sustentar e tropeçar. Então eles sustentam, eles seguram. Pedra aqui significa o quê? Qualquer tentação, qualquer prova. As pedras no meio do caminho. Tem quando eu era adolescente, a professora, e eu era muito alegre, ainda eu sou, mas eu era mais ainda, que eu ria de tudo. Adolescente ri de tudo. Vocês já perceberam que eles riem de tudo? Ri, mas é tão bom. Aí a professora deu um texto assim: no meio do caminho tinha uma pedra.
tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. E no meio do caminho tinha uma pedra, na pedra tinha o meio do caminho. Gente, aquilo foi a coisa melhor para mim rir. E eu ficava conversando com as meninas do meu grupo e rindo. E aqui não é diferente. O que significava? Aí a professora viu, né? Ela me pegou no pulo. Aí ela foi e falou assim: a aluna Grécia pode explicar, por favor? Isso é ensino médio que eu fui pega. A aluna Grécia pode explicar o que ela está rindo tanto? Falei: claro, professora, claro que eu posso. Porque no meio do caminho tinha uma pedra. E no meio do caminho tinha uma pedra, e na pedra no meio do caminho. E na nossa vida tem muita pedra. Aí os meninos, todo mundo foi rindo. Mas a verdade, a interpretação do texto era esse mesmo. E eu me escapei dessa vez. Mas o que isso tem a ver? Querido, as pedras são aquilo que são colocados no nosso caminho para impedir de prosseguirmos até o alvo. E o alvo é Jesus Cristo. As pedras são as tentações. Nós temos que livrar para o Senhor nos livrar das tentações. Querido, porque nós somos tentados e cada um tem uma tentação diferente. Então nós precisamos orar: Senhor, livra-me da tentação, porque eu não quero me desviar da sua presença, porque eu não quero ser enganado, porque eu não quero ser iludido, porque Satanás, ele tem muito mais anos do que nós. E às vezes a gente acha que a gente é esperto ou esperta demais. E às vezes brincamos com fogo. Tentação não se brinca, tentação se foge, rejeita, porque na hora parece que é maravilhoso, parece que... E Satanás fala assim: você precisa ser feliz, você não está feliz, você tem que ser feliz, você merece ser feliz. Esse é um dos argumentos mais destrutivos que tem, porque a nossa alma, é raro o dia que ela está completa. Se uma coisa está boa, a outra está ruim. Você já viu pais que têm muitos filhos? Tem pais aqui que têm muitos filhos? 3 filhos, 4 filhos, tem aqui? Vocês nunca têm tédio, né? Nunca tem. Eu tenho esse tanto e mais um tanto. Então também eu nunca tenho tédio. Porque quando um está bom, o outro... hora que um sai, o outro entra. É aquela novidade de vida. De novidade, tanto problema. E às vezes Satanás, ele vem e oferece bandejas. E às vezes a carência emocional nos leva a querer comer aquilo que vai envenenar a nossa alma. Perdemos famílias, filhos, empregos, por comer e experimentar coisas que não deveríamos, achando que isso é o melhor da nossa vida. Querida igreja, não brinque com coisas, não brinque, porque ele tem muito mais anos de destruição. Eu paro quando eu quiser. Você já viu aquele bebedor socialmente que bebe todo dia uma, ou se não todo final de semana, e fala: não, eu não sou viciado, eu só bebo socialmente. E o socialmente toda semana socialmente. A mesma coisa Satanás. Não, o socialmente fala: eu paro quando eu quero. Só que nunca para, porque não dá conta. As brincadeiras são assim: a gente começa e fala: eu vou dar conta de parar. Mas aí é igual os pescadores. Cadê os pescadores dessa igreja? Os pescadores é o quê? Coloca na isca o que o peixe gosta. Cada peixe gosta de uma coisa. Aí o que eles fazem? Cada um faz e lança para pegar. Põe lá, o bichinho fica assim. Aí vai o peixinho. Aí o peixe vai dar um beijinho. Você puxa. Ele vai de novo. Você puxa. Até que a fome dele aumenta tanto. Ele vai fazer assim. O anzol rasga ele. Quantas vezes a nossa vida é rasgada dessa forma? E depois que é rasgado, a gente fala assim: como que eu caí nessa? Aquele empréstimo que nunca deveria ter sido feito.
aquele gasto que nunca poderia ter sido feito. Eu vou pôr no cartão, que no cartão vai fazer isso, isso, isso. Aí o que acontece? O cartão nunca dá. Aquele envolvimento que nunca deveria ter sido feito. Aquela viagem que nunca deveria ter sido feita. Se. O se é sofrível. Porque quem luta para nos destruir, quando vem mesmo para trazer vergonha, para trazer humilhação, para trazer tristeza, para trazer tudo aquilo de mal. Então, amado, que nós possamos entender que há um ser que quer a nossa destruição e quer a nossa morte. Assim como Deus fala, olha, eu envio anjos para te guardar, para sustentar você, para te livrar das pedras no caminho, eu envio. Mas fica firme, habita no meu esconderijo, esconda-se no meu esconderijo. Primeiro nós temos a marca. Segundo, depois que você tem a marca do Espírito, você aceita viver essa nova vida. Não tem nada que muda a nossa vida mais do que aceitei Jesus e casei. São duas coisas que mudam a nossa história. Então, se você fez aliança, você vai entrar na cobertura do sangue numa vida de santificação. Entrando na vida de santificação, o Senhor te dá uma armadura. Repita comigo, armadura. Com a armadura, capacete, couraça, cinto, sapato do evangelho, espada, escudo. Você vai aprender a guerrear. E quando a luta vem forte, você entra na guerra e pede apoio tático dos anjos. Anjo de Deus, lança bomba. Anjo de Deus, guerreie. Anjo de Deus, livra. E aqui fala, olha, a pedra, aqui tropeçares em alguma pedra. Agora eu quero ampliar esse conceito de pedra, ok? A palavra de Deus fala que Jesus Cristo, ela é a rocha verdadeira, a pedra angular. A pedra de esquina, as construções tinham uma pedra central. E essa pedra central era importante, fazia parte do fundamento. Então, quando o Senhor trouxe essa expressão, eles sabiam. Então, Cristo, ele é a pedra angular. Todos aqueles que creem no nome dele têm um fundamento cristocêntrico. Mas em contrapartida, aqueles que rejeitam, tem uns que vão rejeitar essa pedra. Essa pedra que é fundamento na nossa vida, que ela é a construção da nossa vida. Alguns rejeitam. E essa pedra se torna pedra de tropeço. Porque aqueles que aceitam é para construção, mas aqueles que não aceitam é para destruição. Porque só Ele é o Rei dos Reis. Então, para ter todo esse arsenal de guerra, eu preciso selar esse arsenal com o temor do Senhor. Repita comigo, temor do Senhor. Põe a mão em direção ao seu coração. Pensa sobre esta palavra. As pedras do inimigo não podem derrubar quem está cercado pelo exército de Deus e firmado na rocha que é Cristo. Senhor, estamos aqui nessa noite, agradecendo ao Senhor, porque nós temos, ó Deus, mais esta ajuda celestial que são os anjos. E a oração que nós podemos acessar o Senhor. E ao acessar ao Senhor, o Senhor liberar ordens. Assim como Daniel que orou. E o Senhor enviou anjos para guerrear, para que a mensagem, para que o anjo Gabriel intervisse com as revelações para aquele tempo. Assim como o Senhor livrou da cova dos leões. O Senhor fechou a boca dos leões quando ele foi lançado na cova. O Senhor é o mesmo sempre que continua livrando os seus filhos.
que coloca invisibilidade dos seus filhos para que os demônios não venham matá-los. O Senhor coloca anjos para dar livramentos quando o diabo arma laços de destruição. O Senhor envia anjos para guerrear aquelas lutas às vezes que nós achamos e não damos conta. O Senhor envia anjos para guerrear por nós. O Senhor envia anjos para levar a cura, para ministrar a cura. O Senhor envia anjos para trazer revelações. Obrigada, Jesus. Obrigada, Abba, pelo ministério dos anjos. Obrigada, Senhor. Porque nós não adoramos anjos, nós reconhecemos que eles são liberados pelo Senhor, Pai. Que eles são liberados por Ti, pelo Jesus, pelo Seu nome. E obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada e obrigada. E a igreja diga